Qual que é o limite quando x tende a 1 de x menos 1 sobre raiz de x menos 1? Raiz de x? Não! Se liga, que às vezes aquele produto notável que a gente acabou de ver diferença de dois quadrados, ele aparece escondido. Então, sempre que aparecer uma raiz quadrada, seja no numerador, seja no denominador, o que a gente quer fazer? A gente quer sumir com essa raiz. Ninguém gosta de raiz quadrada, tá? Mas lembra, qual que é a primeira coisa que a gente faz em qualquer limite? A gente substitui primeiro, tá? Então vai ficar 1 menos 1 no numerador, 0. No denominador, raiz de 1 é 1, menos 1, 0. Então isso aqui também dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Então é indeterminação. Vamos tentar sumir com essa raiz aqui embaixo? O que a gente faz para sumir com uma raiz quadrada? Cara, para sumir com uma raiz quadrada, fica com isso na cabeça. Para sumir com uma raiz quadrada, a gente tem que lembrar que a raiz quadrada ao quadrado corta. A raiz corta com ao quadrado. Isso aqui é o próprio x. Então, se eu tenho uma raiz e quero sumir com essa raiz, eu tenho que elevar ao quadrado, tá? E como é que eu vou fazer isso? Ah, eu vou voltar no meu produto notável, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Se eu quero, eu vou dizer que meu a é o meu raiz de x, porque eu quero obter o meu a ao quadrado, certo? Na hora que eu encontrar a raiz de x ao quadrado, vai dar o próprio x, vou sumir com a raiz. Ou seja, eu vou fazer o contrário do que eu tinha feito antes. Então, em vez de eu começar com a ao quadrado menos b ao quadrado, eu vou começar aqui ó, com a menos b e vou tentar chegar desse lado. Então, para eu conseguir tirar minha raiz, eu vou precisar do conjugado. E é isso que a gente vai falar agora, conjugado. Conjugado é o termo que falta para completar o produto notável. Beleza? Então, é sempre o termo que falta para que eu complete o produto notável. Então, se eu tenho um termo a mais b, qual que é o termo que falta para completar meu produto notável? Meu a menos b. E se eu tiver meu a menos b, o que falta para completar meu produto notável? A mais b. Então, vou te perguntar assim, ó, qual que é o conjugado de x menos 2? O conjugado de x menos 2 é o x mais 2. Por quê? Porque x menos 2 vezes o x mais 2 vai dar o quê? Dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 2 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado menos 4. Qual que é o conjugado de raiz de x mais 5? Ao conjugado de raiz de x mais 5, ó, raiz de x mais 5 é o caso a mais b. Então vai ser o a menos b. Vai ser raiz de x menos 5. Por quê? Porque na hora que eu fizer ó, o meu raiz de x mais 5, que é o que eu tinha inicialmente, e eu multiplicar isso por raiz de x menos 5, o que vai acontecer? Vai ser o quadrado do primeiro, vai ser a raiz de x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Quanto que é a raiz de x ao quadrado? É o próprio x. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Ou seja, saiu da raiz, sumiu a raiz quadrada. Então, para sumir a raiz quadrada, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. E se fosse esse termo aqui? Qual que é o conjugado de raiz de x mais 1 menos 2? Cara, do mesmo jeito. Esse aqui é o meu a, esse aqui é o meu b. Se eu tenho a menos b, o que falta para completar? O a mais b. Então, o conjugado dele é raiz de x mais 1 mais 2. Esse é o termo. Simplesmente. Fica feio? Fica feio, mas é assim mesmo. Sem medo. Vamos lá. Por quê? Porque raiz de x mais 1 menos 2 vezes raiz de x mais 1 mais 2 vai ser o quê? Quadrado do primeiro, ou seja, raiz de x mais 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Quando é que a raiz de x mais 1 ao quadrado? Corta a raiz com o quadrado, fica x mais 1. 2 ao quadrado é 4, menos 4. Ou seja, x mais 1 menos 4, x menos 3. Olha como saiu a raiz quadrada e ainda ficou bonitinho. Beleza? Então, vamos voltar na questão? Vamos voltar na questão. A gente já sabe tudo sobre o conjugado. Vamos lá. Opa, tem um spoiler aqui. Eu vou voltar na questão. Essa aqui é a próxima. Vamos lá. Qual que vai ser o conjugado do meu raiz de x menos 1? O conjugado do meu raiz de x menos 1 vai ser raiz de x mais 1.
Então, o que eu faço? Eu vou reescrever o meu limite. E agora, eu quero multiplicar o meu denominador pelo conjugado para assumir com a raiz. Mas eu posso multiplicar só no denominador, o conjugado? Não. Tudo que você multiplica no denominador, você tem que multiplicar no numerador também, para que a fração continue igual. Então, eu quero multiplicar o denominador por raiz de x mais 1, que é o conjugado. Só que eu não posso multiplicar só embaixo. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Porque isso corta com isso, a fração continua igual. Então, vamos lá. Como é que vai ficar meu numerador? Vai ficar o limite de x tendendo a 1 de quê? X menos 1 vezes raiz de x mais 1. E o denominador vai ficar raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Esse aqui é justamente o nosso produto notável, a mais b vezes a menos b. Então, ele dá a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a 1 do quê? X menos 1. O numerador fica igual, raiz de x mais 1. Sobre o denominador vai ficar raiz de x ao quadrado, vai dar o próprio x, menos 1 ao quadrado, que dá 1. Olha o que aconteceu. X menos 1 em cima, x menos 1 embaixo. Vupt, vupt, cortou, cortou. Sobrou só o limite de x tendendo a 1 de raiz de x mais 1. Vamos substituir? Quanto é que vai dar isso aqui? O x é igual a 1, então raiz de 1 mais 1. A raiz de 1 é 1, 1 mais 1, 2. 2 na determinação. Resolvemos o nosso sistema. Beleza? Então, sempre que aparecer uma raiz quadrada, a gente vai multiplicar em cima e embaixo, lembra, tem que ser em cima e embaixo, pelo conjugado.